Muito obrigada. Bom, a gente tem uma apresentação. Obrigada. A gente pode já ir para o slide 7, por favor. Bom, antes de mais nada, gostaria de dar um bom dia ao senador. Cumprimento a todos na sua pessoa. Também agradecer ao senador Davi Alcolumbre e Eduardo Braga, respectivamente, presidente da CCJ e relator do PLP. E, não menos importante, aos colegas de mesa, também gostaria de dar um bom dia e agradecer a presença de todos. Bom, eu estou representando aqui, neste momento, a Abeólica, né, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. É uma associação que representa mais de 150 associados, que tem como função principal ali apoiar no desenvolvimento da energia eólica e apoio à transição energética, que é um tema extremamente importante hoje no mundo inteiro. A Abeólica tem basicamente 4 pontos de atenção que eu gostaria de chamar para esse PLP. O primeiro ponto de atenção já foi trazido, né, já pelo Dr. Menel e também pelo Dr. Rubens, nessa primeira parcela da apresentação, que é sobre o diferimento do ICMS das operações com energia. As exposições sobre esse tema já foram feitas, mas eu gostaria de chamar somente 3 pontos de atenção que me parece que sejam importantes, que sejam colocados e que não foram devidamente apontados. O primeiro é que o diferimento não é um benefício fiscal. Na verdade, o diferimento é uma técnica de arrecadação que, inclusive, tem uma previsão na própria emenda constitucional 132. Isso é muito importante para se distinguir, né, aquilo que se está buscando com essa alteração do PLP 68. O segundo ponto importante é que hoje a tributação do setor de energia, e aí considerando principalmente a tributação do ICMS, já comporta a técnica do diferimento. E por que isso existe? Porque há uma dificuldade de se tributar uma operação de consumo aonde operações financeiras e operações físicas, elas não são sincronizadas. O que isso significa dizer no final é que o ICMS já comporta essa técnica de diferimento, ocasião em que o imposto, no caso do ICMS, é recolhido sempre ao destino e no momento do consumo. E o terceiro ponto, que me parece ser o mais importante em relação à técnica do diferimento, que não é só a eficiência de arrecadação, né, um recolhimento mais célere, é que da forma como o PLP está redigido, nós teremos situações em que será difícil o recolhimento e apuração do próprio IBS e CBS. E por quê? Porque existem transações, e aí eu cito, por exemplo, as operações no mercado de curto prazo, né, que são ali liquidações realizadas no âmbito da CCE, né, que é a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, muito parecida com uma Bolsa de Valores. A forma como a CCE opera, no caso em concreto, ela não vai conseguir alcançar a tributação dessas transações. E por que isso? Porque nessas liquidações não é possível se identificar quem gerou, mas sim identificar quem consumiu, né? Se o fato gerador do IBS e CBS é o fornecimento e o gerador ou comercializador, aquele que está disponibilizando o bem, é que deva ser o contribuinte, né? É isso que diz o texto do PLP, ele não vai conseguir identificar para onde essa energia foi consumida. Então, o diferimento do IBS e da CBS, ela, na verdade, é necessária para que a gente dê aplicabilidade, né, à emenda constitucional 132, e sim haja uma efetiva alteração desse PLP. Por favor, próximo slide. O segundo ponto relevante, né, que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui para os senhores, é sobre a base de cálculo do IBS e da CBS, da forma como está no PLP 68. Existe um artigo 12, especialmente parágrafo 4º, que ele fala das transações entre partes relacionadas, né? O IBS e a CBS, como regra geral, né, a base de cálculo é o valor da transação ali realizada entre as partes. Mas para o parágrafo 4º, quando a gente estiver tratando das operações com
partes relacionadas, existe uma base de cálculo diferenciada, que não vai ser o valor da transação, vai ser o valor de mercado daquelas transações. E aí, o que se busca no texto do PLP é uma equiparação e um método de cálculo com base nas regras de preço de transferência. Para aqueles que trabalham na área tributária, sabem da dificuldade de observância de regras de preço de transferência para transações dessa natureza, né? Nós entendemos, na Beolic entende, que essa técnica que está sendo proposta, ela não se coaduna ou ela não é necessária com uma sistemática não cumulativa que está sendo apresentada e foi apresentada pela Emenda Constitucional 132. Né? O que significa dizer, no final, que não faz sentido se imputar uma base de cálculo diferenciada que não seja o valor da transação para operações entre contribuintes de IBS e da CBS, porque o fato de tributar essa operação e alguém adquirir e apropriar o crédito, o efeito tributário vai ser neutro, né? Ele não gera um impacto tributário. É óbvio que essas transações elas podem ser necessárias e o texto do PLP precisa ser alterado neste sentido para as operações em que as partes relacionadas sejam não contribuintes do IBS e da CBS, aí faz sentido, sim, se manter uma base de cálculo mínima. Né? Mas em situações onde ambas as partes são contribuintes do IBS e da CBS, isso só vai trazer uma complexidade na arrecadação e, consequentemente, um contencioso que não será desejável. Por favor, a próxima. O segundo ponto importante que nós gostaríamos de trazer é sobre a zona de processamento de exportação. A gente precisa lembrar que a Emenda Constitucional 132, né, previu a manutenção da zona de processamento de exportação. Entretanto, o PLP, da forma como ele foi redigido, ele não comporta todas as desonerações que constam da Lei 11.508 de 2007, inclusive com as alterações trazidas em 2021. Por exemplo, prestadores de serviços ali não poderiam se beneficiar. Energia elétrica, que é um insumo extremamente necessário para o processo produtivo das empresas ali localizadas, também não estariam alcançados pela desoneração como existe hoje no próprio PLP. E, por último, o último slide, por favor, é sobre o hidrogênio verde, né? A doutora Renata já comentou aqui muito bem sobre a transição energética e existe no texto constitucional hoje proposto um dispositivo, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que diz que o governo precisa apoiar, né, uma tributação diferenciada para esse setor, e o que se busca aqui é uma redução de todos os custos para a produção de hidrogênio verde, e aí incluído a energia elétrica, que é necessária e é o insumo principal para o seu processo produtivo. Senhor senador, muito obrigado pela oportunidade.